Bom dia, senhoras e senhores. Um prazer tê-los aqui. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a nossa história, não é mesmo? Não apenas a nossa história no sentido eclesiológico, mas certamente um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. E refiro-me, portanto, à Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela teve o seu ápice, o seu evento fundante, que originou inclusive a data na qual rememora-se este evento, no dia 31 de outubro de 1517, devido a um episódio no qual Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. I make bold because it is my duty to serve you and to warn you of the crooked practices of those who claim to represent your grace. Christ did not command the preaching of indulgence. Portanto, nesta manhã, nós vamos olhar para este evento, perscrutar os acontecimentos. Em primeiro lugar, eu reitero o seguinte: olhar para a história não consiste em algo estático, mas sim em algo dinâmico. Porque a contemplação dos eventos pretéritos não consiste em tão somente observarmos estes fatos, estes eventos, estes episódios, para adquirirmos um conhecimento que ficaria no campo da abstração, que ficaria no mundo das ideias platônico. Não. Olhar para a história consiste em algo dinâmico, pois influi diretamente no nosso presente e também no nosso futuro. Dizem que a história se repete, e estes dizeres encontram ratificação no escrito do rei Salomão, de que não há nada de novo debaixo do sol. Sabendo disso, sabendo dessa questão cíclica da história, conforme este viés, olhar para o que aconteceu nos dá sabedoria para compreender o que está acontecendo e nos dá visão no tocante ao que acontecerá. Então, quando nós fazemos essa rememoração do passado, inclusive da reforma, envolve diretamente a praxis, envolve diretamente o nosso arcabouço teológico, a nossa prática piedosa enquanto cristãos, e não só enquanto cristãos, pois, como eu disse, a reforma é um evento que diz respeito à humanidade em geral, dos livros de história em geral, nos dá entendimento como seres humanos inseridos num contexto global, inseridos na historicidade, ok? Portanto, vamos pontuar algo acerca da Reforma Protestante. É importante entender, em primeiro lugar, que todo acontecimento é fruto do seu contexto. Os acontecimentos históricos não estão deslocados do seu contexto. Eu digo isso porque, na época da Reforma, a cultura na Europa estava passando por diversas mudanças. Havia, por exemplo, a questão da peste bubônica. Havia uma questão teológica e social que estava sendo questionada. Havia um contexto político que também estava sendo questionado. Então a reforma, ela surgiu de um contexto. Ela foi fruto de um contexto. Ela não nasceu do dia para a noite de maneira repentina. O que Lutero fez no dia 31 de outubro de 1517
foi pavimentado pelos então chamados pré-reformadores. E depois de Lutero ainda vieram outras figuras. Então, por isso, essa importância da contextualização. É como fazer uma hermenêutica das Escrituras Sagradas. Obrigado, meu amigo. Quando você faz a hermenêutica da Bíblia, é justamente esse ímpeto de compreender o contexto para entender o texto. Então a reforma estava passando por essa questão de saúde, essa peste bubônica, questão teológica, social. Havia um questionamento a respeito daquela teologia da época. E, por exemplo, no ano de 1294, o parlamento da Inglaterra decidiu que o clero não seria mais submisso ao papado. Então, perceba que já começa uma desvinculação em relação a essa questão de Roma, do papado, desde antes de Lutero. Não foi Lutero que rompeu, apesar dessa não ser a intenção original dele. E aqui, senhoras e senhores, eu ressalto o seguinte: quando fala-se da igreja, quando fala-se de questões teológicas, nós não podemos fazer simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V da igreja de hoje com a igreja da época. Vou explicar. Nós não podemos simplesmente olhar para a igreja de hoje e falar, esta era a igreja da época da Reforma. Até mesmo porque a igreja era una na época. Então, se há de se fazer uma crítica, um questionamento, que seja para todos. E não apenas para a igreja A ou B. Na época não havia a igreja católica, apostólica romana e a igreja protestante. Havia uma igreja. Então, se há de se fazer uma crítica à questão teológica, um questionamento, na minha visão é um equívoco fazer essa colagem com a igreja de hoje. Não, há de se fazer uma contextualização, e se há de se fazer uma autocrítica, que todos nós estejamos inseridos nesta autocrítica, para não corrermos ou incorrermos na questão da generalização. Um lema que eu ouvi na filosofia é: não existe todo mundo e não existe ninguém, porque há sempre a exceção. Então, quando fala-se da questão do papado, há de se ter a sabedoria para não generalizar. Pois, por exemplo, na minha opinião, um dos maiores teólogos de todos os tempos foi o teólogo alemão Joseph Ratzinger, falecido recentemente, que era o Papa Bento XVI. Então não generaliza-se, na minha linha, todo Papa, não, a igreja de hoje é a igreja da época. Isso é um equívoco, na minha visão. Então tudo que for falado de críticas teológicas, de questões aqui como a questão do papado, como a decisão do parlamento da Inglaterra, que decidiu que o clero não seria mais submisso, não há de se pensar no hoje, fazendo uma simples colagem do ontem, ok? Pois não. Então, havia-se uma pavimentação que realmente eclodiria no ápice da reforma. Posteriormente, o rei Filipe IV, na França, proibiu a saída de qualquer dinheiro do país, e começaram algumas retaliações ao Papa, que condenou um bispo francês por traição e também acabou desafiando o rei da França com uma bula que declarava que a sujeição ao pontífice romano é absolutamente necessária à salvação de cada ser humano. Acontece que houve ali uma divergência entre o rei da França e o Papa, que culminou inclusive na prisão do Papa, deste Papa, e então começou uma nova era na igreja,
com a transferência da sede papal para Avignon, na França, onde ficou por 68 anos. Então, uma outra informação, uma outra curiosidade, nem sempre a sede papal foi em Roma. Pelo menos durante algum período, algumas décadas, ela foi na França, ok? Inclusive, já ocorreu na história de ter 2 papas simultâneos por mais de 30 anos. Isso ocorreu até ser convocado um concílio geral, ser instituído um 3º papa, e só depois de alguns anos ocorrer um outro concílio, e aí voltar à questão de um papa apenas. Eu estou dando-lhe essas informações para nós entendermos que a história nem sempre foi da forma que é hoje, né? Ou seja, a sede nem sempre foi em Roma, nem sempre teve um papa só. Por isso a importância do entender a história e da devida contextualização, ok? Nessa época também ocorreu o período chamado de Renascimento. Entre os intelectuais havia o objetivo de se ter uma maior liberdade, criatividade. O interesse pela arte e pela ciência crescia cada vez mais. E aqui eu deixo um parênteses. É um mito falar que ciência e religião são divergentes, que fé e razão são inimigas e não irmãs. Por que é um mito? Nós combatemos com fatos. Exemplo, Sir Francis Bacon estabeleceu o método científico. Johannes Kepler criou as 3 leis do movimento planetário. Sir Isaac Newton, co-inventor do cálculo, das leis como a lei da ação-reação, a lei da gravidade, a lei da inércia, e era um grande estudioso da Bíblia. Louis Pasteur, pai da microbiologia. James Clerk Maxwell, leis da eletricidade e do magnetismo. Raymond Damadian, inventor da ressonância magnética, entre outros. Todos crentes na Bíblia. Como, portanto, que fé e razão são elementos dicotômicos? O Renascimento também demonstra isso. Então não existe esse mito de que a fé possui disparidade com a ciência. Não, cada um tem o seu âmbito. Eventualmente há contribuições, mas de forma alguma são elementos divergentes. Ok? Temos algumas figuras importantes. Claro que não dá para esgotá-las ou mencionar todos, mas mencionamos alguns, como por exemplo John Wycliffe, do século XIV, cujo feito mais notável foi a sua tradução da Bíblia para o inglês, a partir da Vulgata Latina. A Vulgata Latina era uma tradução de Jerônimo de Estridão, do original, para a língua latina. Quando nós falamos bíblico, há algumas línguas, alguns idiomas que nós temos que ter em mente, como por exemplo, o hebraico, o aramaico, o grego, presentes nas escrituras, e o latim, que durante muitos anos teve um papel definidor na teologia, inclusive até hoje. Mas me refiro, por exemplo, à época em que só havia a Vulgata Latina como uma tradução. E aí John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. Foi o seu feito mais notável. Uma outra figura importante da reforma, Erasmo de Roterdã. E a figura de Erasmo é interessante nós abordarmos a respeito dele, pois às vezes nós nutrimos uma visão de que os reformadores eram todos ali com um viés mais sanguíneo, mais incisivo, mais radical. Não. Erasmo de Roterdã, por exemplo, ele concordava com Lutero, mas achava Lutero um pouco radical. Erasmo, ele queria ver a igreja unida e reformada. Portanto, uma outra informação para nós. Não era a integralidade dos reformadores, tampouco o ímpeto geral de criar ali uma cisão na igreja. Porque talvez quando nós pensamos nos reformadores, nós podemos inferir equivocadamente.
Não, os reformadores eles queriam uma separação já e imediata. Não. Erasmo queria uma igreja unida e reformada. Lutero também, no primeiro momento. Erasmo, né, tem até um dizer. Erasmo era um reformador. Lutero um revolucionário, conforme determinada linha de pensamento, conforme determinadas falas. Por quê? Muitos teólogos chamam a reforma protestante não de reforma, mas de revolução. Porque reforma você pressupõe o reformar aquilo que necessita de ser reformado, mas a posteriori uma continuidade. Não foi isso que ocorreu mediante os eventos da Reforma Protestante, certo? Houve ali uma divisão na igreja que não existia até então. Então, por isso que existe essa fala da revolução protestante, não da reforma protestante. Mas independente do termo que se usa, de fato há de se ter em mente que não houve ali uma reforma e uma continuidade. Houve mudanças e descontinuidade. Então disse que Lutero era mais radical e desejava mudanças mais profundas. Erasmo, ele era mais ameno na sua condução, por de fato ter em mente essa questão da igreja unida e reformada. Como eu disse, não que Lutero não tinha num primeiro momento, ok? E falando de Lutero, que nasceu em 1483 e faleceu em 1546, no século XVI, portanto. Lutero, sem dúvida, é o vulto mais proeminente da reforma protestante e também de toda a história geral. Porque há figuras que ultrapassam o âmbito eclesiástico, o seio da religião. O apóstolo Paulo é uma dessas figuras. Lutero é uma outra dessas figuras. E, na verdade, Lutero, ele era formado em direito. O pai de Lutero queria que ele se tornasse um advogado. Mas o que aconteceu que Lutero não prosseguiu nesta profissão? Aconteceu que, em determinada ocasião, Lutero foi acometido por um cenário de tempestade e, em meio à iminência da sua não sobrevivência, aquele fenômeno meteorológico, Lutero fez uma promessa para Santa Ana, de que se ele saísse vivo daquele evento, ele entraria para o monastério. E ele sobreviveu, e assim foi feito. Assim ocorreu o ingresso de Lutero na vida religiosa, na vida sacerdotal. E Lutero ele tinha algumas questões existenciais que creio eu ser presente em todo indivíduo, em todo ser humano. Lutero se perguntava quem era Deus. E quando me refiro a perguntar quem é Deus, não é no sentido apenas abstrato, quem é Deus, ele é espírito, ele é energia. Não. Quem é Deus e como o fato de ele ser quem é influi diretamente na minha vida. Pois Lutero possuía a sua consciência atribulada. Aí voltamos para o quesito do contexto. Naquela época havia um medo das enfermidades, havia um medo da morte. Lembra que nós falamos que a peste estava acometendo a população? Que era um contexto também bastante bélico. Então havia um constante medo, um constante receio na população da Europa. E esses temores produziam uma ansiedade moral, uma ansiedade existencial. Havia uma questão, um temor de um apocalipse iminente, que levantavam inúmeras questões sobre o sentido
e o propósito da vida. Senhores, afirmarmos que somos apenas uma poeira cósmica na Via Láctea, que, por sua vez, é um elemento minúsculo em meio ao vasto desconhecido, é uma linha de pensamento. Mas quando eu me deparo com esta linha, que eu não vou entrar no mérito de falar se está equivocado ou não, eu me sinto um pouco só nessa vastidão do universo. Mas quando eu vejo que, por exemplo, o eixo de inclinação da Terra é um eixo perfeito, que a distância da Terra para o Sol é perfeita, entre diversos outros dados que uma alteração no cálculo impossibilitaria a vida neste planeta, eu me aproximo de uma conclusão de que houve um design inteligente do cosmos. E a partir dessa conclusão, eu entendo que talvez eu não esteja tão sozinho. Eu entendo que eu não sou um acidente, uma obra do acaso. Se eu ler as palavras do salmista que diz que todos os meus dias estão escritos no livro da vida, há uma outra compreensão acerca de quem eu sou, inclusive para onde eu vou. Então essas questões que acometem, como eu disse, a todo e qualquer ser humano, não são recentes, são antigas. E estavam presentes na mente de Lutero, que inclusive era um grande estudioso da Bíblia. Ele era professor da Bíblia. Só que em dado momento Lutero teve uma certa decepção com o seu contexto. Aí havia aquela questão da venda de indulgências, isto é, a comercialização da questão soteriológica, portanto, a venda da questão da salvação da alma. Havia ali uma hiperbolização no tocante às relíquias. Diz uma figura que haviam tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para construir uma embarcação com esses pedaços. Portanto, perceba que o problema, em determinadas vertentes, não era a existência das relíquias em si, mas a hipérbole em cima delas. O que eu quero dizer é o seguinte: um aspecto é eu contemplar o item ou a relíquia, a questão etimológica pode variar, mas o objeto é o mesmo, por exemplo, com um viés de perscrutação histórica e teológica. Bom, eu vou observar esta relíquia, entendendo que há uma importância histórica neste elemento. Outra coisa é o exagero na fala, como por exemplo, desses pedaços da cruz de Cristo. Ora, como que haviam tantos pedaços da cruz de Cristo assim à disposição? Então havia um exagero. E esse tipo de condução teológica decepcionou Lutero e tantos outros. Ele estava esgotado espiritualmente. E quando nós falamos espiritualmente, desemboca na questão física também. Desemboca na questão emocional também, porque nós somos um ser unificado. E aqui eu faço uma diferenciação entre a dicotomia grega e a unificação do ser conforme o judaísmo. Um breve exemplo: se nós pegarmos a retratação, a pintura de Sócrates na iminência da morte, retratada pelo francês Jacques-Louis David, se nós observarmos o semblante de Sócrates, ele está sereno ao se aproximar da cicuta,
a qual ele foi condenado por supostamente corromper a juventude ateniense. Então, não é de hoje que há um receio no tocante às ideias, que as ideias podem corromper. Certa vez, estou vendo alguns alunos meus aqui, né, do Centro Teológico, e eu falei na sala de aula, a minha preocupação vai ser o dia, não que eu sair da sala de aula e tiver ali uma interrogação, ou tiver alguém com os neurônios, né, em plena ebulição, mas a minha preocupação será o dia em que isso não ocorrer. Porque a ideia não é algo abstrato, a ideia muda. O conhecimento muda o mundo. Então Sócrates foi condenado à morte por supostamente corromper a juventude ateniense, e o Jacques Louis David retratou, na minha visão, de forma precisa, o seu semblante de maneira serena. Como grego, certamente ele tinha a concepção que a morte lhe traria uma libertação da matéria. Agora, se nós pegarmos Yeshua no Getsemane, há o destaque, inclusive, que ele sofreu o fenômeno clínico da hematidrose, que é quando o indivíduo está em extrema angústia, que os poros emitem sangue e sudorese. Como um judeu, a morte não tinha para ele a mesma concepção do que no pensamento socrático. Portanto, a minha visão é nesse sentido, nós somos um ser uno. Por isso que o apóstolo Paulo, a teologia paulina, fala exaustivamente da importância da corporeidade, pois a corporeidade é uma dimensão litúrgica. E Lutero, exausto espiritualmente, isso desembocava numa exaustão física também e emocional também. Precisamos tratar também dessas questões, como, por exemplo, as questões emocionais, que durante muito tempo foi tabu na igreja. Precisamos falar sobre e tratar também no âmbito da espiritualidade, não como algo que não faça parte. Com isso, não é no sentido de substituir a medicina, não. É não excluir da espiritualidade este assunto, que também pode ser tratado sob a ótica da espiritualidade. Que esta, por sua vez, não substitui a questão clínica e médica. Mas, prosseguindo, tudo mudou quando Lutero, que tinha acesso à Bíblia, que sabia ler a Bíblia, porque a questão na época era a questão não só do não acesso, mas da não alfabetização, pois nem todos sabiam ler e escrever e falar na língua latina. Lutero sabia, por isso ele lia as Escrituras. Um belo dia ele leu a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele se deparou com a expressão: o justo viverá pela fé. E ele mesmo escreve: vi então que a justiça de Deus, nesta passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé como dádiva. E ele prossegue: todas as Escrituras tinham para mim outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensinam sobre a justiça de Deus. Antes, estas palavras eram-me detestáveis. Agora, as recebo com o mais intenso amor. A passagem me servia como a porta do paraíso. Então, o que mudou? O que mudou foi a cosmovisão luterana, ou a cosmovisão de Lutero. Se as Escrituras, ou até mesmo Deus, tinham um aspecto de temor para ele outrora, após essa virada de chave, adquiriu um outro aspecto. E eis que em outubro de 1517, Lutero, já com outra mentalidade, afixou à porta da igreja do castelo em Wittenberg as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado a priori. Lutero as afixou para um debate público na porta da igreja,
como era costume nesse tempo. Lutero não fez um ato de desrespeito ou embate, o melhor termo, ao afixar estas teses na porta da igreja. Não, era um costume da época que estes conteúdos que o indivíduo gostaria que fossem disseminados, lidos, consumidos, fossem realmente afixados na porta. Então Lutero, neste primeiro momento, tinha a intenção de iniciar um debate, de iniciar uma conversa, mas as proposições escritas em latim foram logo traduzidas para o alemão, o holandês, o espanhol, e antes de decorrido um mês, para a surpresa de Lutero, já estavam na Itália. Chegou até Roma, foram totalmente disseminadas. Dali em diante, houve um percorrer de caminho que desembocaria de fato na divisão da igreja. Lutero foi convocado, Lutero foi convidado a renunciar, e numa dessas ocasiões ele disse a famosa frase: a minha consciência é cativa da palavra de Deus. E de fato houve um clímax em que a unidade não foi mais vislumbrada como possível pelas figuras daquele contexto. E a partir disso houve a divisão da igreja, que, como eu disse, até então era única. E quando se fala de Lutero, é impossível não lembrar de Jan Hus, que o precedeu. Jan Hus era também do clero. E ele foi condenado à fogueira, devido às suas ideias, devido às suas falas, às suas ações, às suas intenções, que pavimentaram esse caminho da reforma. E diz a história que Jan Hus, quando estava ali na fogueira, na iminência do óbito, ele falou: olha, hoje vocês estão assando o ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne, e este vocês não conseguirão impedir. E este vocês não conseguirão parar. Por que isso? Hus, na língua tcheca, significa ganso. Então ele fez um trocadilho com o nome dele em relação ao animal ganso. E ele falou que daqui a 100 anos viriam o cisne. Cerca de 100 anos depois, veio a figura de Lutero, que de fato foi o ponto crucial da reforma. Um outro elemento que nós não podemos deixar de mencionar. Praticamente ali, concernente à reforma, no mesmo recorte histórico, houve a invenção da prensa pelo alemão Johannes Gutenberg. A invenção da prensa de Gutenberg foi crucial para o êxito da reforma, pois, dessa forma, as ideias dos reformadores, todo aquele conteúdo que estava emergindo daquele contexto reformador, puderam ser amplamente disseminados, pois antes da prensa, os livros eram copiados à mão, pelos monges copistas. Então as ideias reformadoras, com viés reformado, puderam ser amplamente disseminadas devido à prensa de Gutenberg. Ou seja, foram alguns fatos naquele recorte histórico que contribuíram para a existência da reforma propriamente dita. E concluindo esta explanação, há diversas consequências da reforma. Então nós falamos sobre o contexto, o que precedeu a reforma, ou propriamente o que foi contextual à reforma. Nós falamos sobre o evento, o clímax, e agora nós vamos falar sobre o pós. Quando fala-se em educação, por exemplo, antes da reforma protestante tomar forma, o direito à educação era restrito aos nobres e ao clero.
Foi Martinho Lutero quem iniciou um movimento para modificar esse cenário. Em uma de suas cartas, endereçadas aos príncipes europeus, Lutero reivindicava que fossem criadas escolas acessíveis a todos. A carta, com teor crítico, solicitava que todas as comunidades tivessem suas próprias escolas. Ou seja, a educação pública, por exemplo, liga-se muito a essa questão, a esse contexto da Reforma Protestante. Antes da Reforma, existiam cerca de 60 universidades, algumas com cerca de 300 anos, e restritas à formação do clero. Foi depois deste movimento espiritual e social que as portas foram abertas para a população, com grandes universidades criadas por cristãos reformados, como a Universidade de Yale, em 1640, a Universidade de Harvard, em 1643, a Universidade de Princeton, em 1746, e a Universidade Livre de Amsterdã, em 1881. O lema dos pioneiros norte-americanos era uma igreja, uma escola. Ora, senhores, como então a intelectualidade é divergente da fé? Isso, inclusive, é uma autocrítica, pois há certas falas, pensamentos de que a teologia esfria o crente. E eu replico utilizando a frase de um teólogo: não, a teologia só apaga o falso fogo. Pedir para escolher entre o fogo, vamos usar esse termo, e a intelectualidade é como pedir para um pássaro escolher entre a sua asa direita ou a asa esquerda, como dizia o teólogo norte-americano Tozer. John Wesley foi um herói da fé, um grande avivalista do século XVIII na Inglaterra. E ele também era um grande intelectual. Em uma carta endereçada ao seu discípulo John Trembat, ele falou: você prega mal porque você lê pouco. John Wesley não entrou no mérito de falar: você prega mal porque você ora pouco, você lê pouco a Bíblia. Não que ele achasse dispensável fazer isso, mas certamente porque ele já pressupunha que o seu discípulo o fazia, mas talvez faltava o maior ímpeto na intelectualidade. Então, como há essa suposta divergência, sendo que as maiores universidades, como Harvard, foram oriundas do seio cristão? Na economia, a economia também sofreu consequências da reforma. Do ponto de vista econômico, os questionamentos de Lutero abriam a possibilidade de se conquistar maior autonomia econômica, uma vez que os líderes seculares não dependeriam mais daquela ligação com a igreja. Não precisariam mais dar continuidade àquela questão tributária para Roma. Então houve uma mudança nesse quesito da economia. E por fim, na democracia. Lutero escreveu as 95 teses como um convite ao Papa da época para conversar e dialogar sobre o que estava acontecendo com a igreja. Mas não houve uma boa recepção. Lutero foi chamado inclusive de javali. Então não havia um interesse, pelo menos não integral, de abrir mão daquele contexto, daquela questão tributária, por exemplo. Essa divisão na igreja foi um fato preponderante, foi um fato de grande relevância naquele contexto da reforma, porque os reformadores tiveram proteção de várias cidades e estados, tá? Porém, Lutero questiona certos pontos, concedendo maior liberdade aos estados. Posteriormente, Calvino declararia que a igreja deveria ser a voz profética do Estado, ou seja, a reforma traz novamente a ideia de um governo representativo e revive a democracia.
Esse movimento que hoje parece natural teve várias consequências, permitindo que a igreja pudesse ser independente do Estado e vice-versa. Assim, a igreja tem obrigações com o Estado e o Estado tem obrigações com todo o povo. Então, assim, essa fala do Calvino, que a igreja deveria ser a voz profética do Estado, não é num sentido aqui de teocracia ou de uma junção entre igreja e Estado, porque de fato não deve ter. Deve ter, né, a igreja no âmbito da igreja, o Estado no âmbito do Estado. O que deve haver é a liberdade religiosa. A igreja tem obrigações para com o Estado e o Estado, por sua vez, tem obrigações para com todo o povo. Então, como eu disse aqui, ressalto novamente, né, nesse quesito da democracia, Lutero questiona diversos pontos da época, concedendo maior liberdade aos Estados. Portanto, senhores e senhoras, em suma e finalizando esta aula, a reforma não é um evento que se restringe ou as suas consequências se restringem ao âmbito da igreja. Pelo contrário, democracia, a economia, a educação foram impactadas diretamente pela reforma. E ao lema, o célebre lema reformado: igreja reformada, sempre se reformando. Olhar para a igreja da época, com seus equívocos teológicos, e ligar com a igreja de hoje, seja ela qual for, essa igreja que os reformadores tiveram aquela situação é a igreja tal de hoje, é um equívoco. Como eu disse, a igreja era única. Então, nós devemos nos colocar como protestantes nessa autocrítica também. E a reforma não terminou em dado momento histórico, porque seria extrema presunção afirmar que a reforma protestante resolveu tudo. Que a nossa igreja, tem a solução de todos os problemas e as outras não. Espera aí. A igreja sempre terá necessidade de retificações teológicas, de cosmovisão e de sua forma de estar inserida no mundo. Há uma história que Napoleão estava dominando boa parte do globo e ele falou: olha, eu vou dominar, eu vou destruir a igreja, porque a igreja é uma ameaça. E disse que um religioso lá da igreja falou para Napoleão Bonaparte, o imperador francês: olha, Napoleão, nem nós que estamos dentro da igreja conseguimos destruí-la. Então você também não obterá êxito na sua intenção. O que quer dizer isso? É ter a ciência que, como homens, sempre haverão falhas. Mas é também ter a fé, aí entramos no aspecto da metafísica, da transcendência. Como disse William Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Então, esse elemento da metafísica, da transcendência, não pode ser descartado. Temos que ter essa concepção de fé que há algo além da naturalidade que mantém a existência da instituição igreja. Pois apesar de tudo o que ocorreu desde a época pré-bíblica, a igreja se mantém como uma instituição, inclusive milenar. Então ficam, por fim, os solas para nós lembrarmos: sola Scriptura, sola fide, soli Deo gloria, solus Christus e sola gratia. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus, a glória ou glória somente a Deus e somente a graça. Esses solas não foram confeccionados ou elaborados na época da reforma, tá?
Até no século XX havia uma elaboração desses solas, mas são vistos como uma condensação da reforma protestante e do que os reformadores quiseram transmitir mediante as suas ações. Então, concluo, igreja reformada sempre se reformando. Nós, como igreja, não devemos falar eles ou aquele, não, nós. Se há de se fazer uma autocrítica hoje e no contexto da reforma, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não é bem assim. Nós, como igreja, não só como igreja, nós, como seres humanos, tendo a concepção de que somos sempre potencialmente rumo à melhora, devemos sempre fazer essa autocrítica para que a reforma em si nunca cesse, mas sempre tenha a continuidade. Ok? Senhores, só uma questão, uma fala minha aqui. Esse impacto, né, como o Luiz bem mencionou, é esperado, porque nós estamos lidando com a questão do conhecimento, e o conhecimento por si só gera impacto. Talvez algumas coisas, por exemplo, quando talvez algum indivíduo, eu respeitosamente falo, nutria a visão de que não, os reformadores, por exemplo, na questão das relíquias, né, e isso desemboca hoje, eu não devo ter relação alguma com itens religiosos nesse sentido. Então, aqui é minha opinião. É minha opinião. Eu digo como cristão protestante. A minha relação como cristão protestante com, aí, como eu disse, pode variar a questão etimológica, com a relíquia, com aquele item, é de perscrutar historicamente, como, por exemplo, o Sudário de Turim. Eu me interesso muito no estudo do Sudário de Turim. Estudar a história dele, estudar o que a ciência falou sobre ele. Há outros cristãos, há outros irmãos que vão ter uma outra relação com as relíquias. Vão ter uma relação diferente da nossa. E eu respeito isso. Respeito totalmente isso. Jamais eu vou dar uma palavra no sentido contrário, no sentido de que, né, de discordância. Não, eu respeito nesse sentido a sua prática teológica. Então, na minha visão, eu apregou o diálogo. E quando eu falo diálogo, me vem, por exemplo, à mente a imagem de Billy Graham dialogando com o Papa João Paulo II. Nós precisamos fazer mais isso, criar mais pontes e menos muros, ok?